Richard Wolff não está subestimando a crise econômica dos Estados Unidos de 2025. Na verdade, ele é uma das poucas vozes dizendo que a situação é muito pior do que a maioria acredita e que isso é apenas o começo. Enquanto os políticos brigam por soluções rápidas e a mídia oscila entre esperança e pânico, Wolff corta o ruído e revela o que ele vê como uma verdade inegável. Os Estados Unidos estão em um profundo declínio econômico estrutural. Isso não é apenas uma queda momentânea ou um ciclo típico de recessão. É algo muito mais perigoso. Da dívida à desigualdade, da produtividade à posição global, Wolff observa a mesma narrativa se desenrolando, um sistema falido que se recusa a reconhecer seu próprio colapso. Ele alerta que os Estados Unidos não estão apenas lidando com uma crise, estão enfrentando as consequências de décadas de negação econômica, políticas neoliberais e da monopolização da riqueza e do poder pelas elites. Isso não é uma previsão de problemas iminentes, é uma declaração de que a crise já está aqui, sendo ativamente minimizada justamente pelas pessoas cujas decisões a causaram. Mas, claro, vamos culpar a mídia. A análise de Wolff propõe que o próprio capitalismo, especialmente em sua manifestação tardia nos Estados Unidos, gera consistentemente esse tipo de crise. No entanto, 2025 não é apenas mais um revés. É um ponto de convergência onde estabilidade financeira, caos político e declínio global se entrelaçam, cada um potencializando o outro. Qualquer um que sugira que Wolff está subestimando este momento simplesmente não está prestando atenção o suficiente. A dívida está desmontando sistematicamente a base da economia dos Estados Unidos. A dívida do governo está em níveis sem precedentes. A dívida corporativa está fora de controle e a dívida das famílias, especialmente de cartões de crédito, hipotecas e empréstimos estudantis, está apertando o laço financeiro em torno dos trabalhadores americanos. Wolff destaca que esses níveis de dívida não são apenas números, são indicadores. Eles sinalizam um sistema que obriga as pessoas a se endividarem simplesmente para sobreviver. Não se preocupe, Wall Street continua rica. No capitalismo, a dívida se tornou o sangue que mantém a economia funcionando, mas agora está se tornando tóxica. A capacidade de pagamento está diminuindo, mesmo com as obrigações continuando a aumentar. A desigualdade está aumentando, levando à instabilidade social. O 1% mais rico continua ampliando a diferença, possuindo mais da metade de toda a riqueza dos Estados Unidos, enquanto os 50% mais pobres lutam para acompanhar a inflação. Wolff enfatiza que isso não é apenas injusto, é autodestrutivo do ponto de vista econômico. Quando a maioria tem cada vez menos poder de compra, a demanda inevitavelmente despenca. Antes de chegarmos a isso, eu preciso da sua ajuda. Estou tentando alcançar 50 mil inscritos até o final do ano e preciso da sua ajuda. Então, eu realmente agradeceria se você pudesse se inscrever e me dar uma força. À medida que a demanda cai, o investimento diminui, e quando o investimento diminui, os empregos desaparecem. O sistema, essencialmente, começa a se autodestruir. E isso não é um conceito teórico, está acontecendo em tempo real. Enquanto isso, a posição global dos Estados Unidos está se deteriorando. Wolff tem sido uma voz constante, alertando que os Estados Unidos estão passando por um colapso lento de seu império. Ele compara isso a potências globais históricas que perderam sua influência não por um único evento, mas por uma decadência prolongada. Os Estados Unidos estão perdendo espaço em acordos comerciais, sendo deixados de lado em negociações internacionais e testemunhando desafios à sua dominância monetária. Também está reagindo com políticas erráticas, tarifas, sanções e guerras comerciais que só aceleram o declínio. Longe de subestimar a crise, Wolff conecta esses elementos aparentemente isolados em uma conclusão contundente: o capitalismo americano está rapidamente ficando sem opções. Acontece que os especialistas estavam errados de novo.
O sistema político está paralisado. Wolff argumenta que ambos os principais partidos estão subordinados aos interesses corporativos, o que os torna incapazes de oferecer soluções reais. Em vez de enfrentar os problemas centrais, os políticos recorrem a gestos simbólicos, alarmismo e indignação performática. Essa disfunção não é apenas frustrante, é letal. Enquanto os líderes brigam, é a classe trabalhadora que paga o preço, aluguel cada vez mais alto, saúde inacessível, infraestrutura em ruínas, salários estagnados. Nenhum desses problemas está sendo enfrentado e nenhum pode ser resolvido por um sistema que se recusa a admitir que ele próprio é o problema. O que torna o alerta de Wolff ainda mais grave é sua crença de que a ruptura econômica iminente será pior do que uma simples recessão. Uma recessão implica recuperação, um padrão cíclico. Wolff sugere que talvez estejamos saindo completamente desse ciclo, entrando em uma nova fase onde as regras antigas já não se aplicam, uma fase em que o crescimento se torna uma lembrança distante, não um objetivo, onde a agitação social vira parte permanente da vida, não um surto passageiro, onde a próxima queda não é seguida por uma recuperação, mas por um colapso total. Ele enfatiza que as ferramentas nas quais antes se confiava para estabilizar a economia agora são ineficazes ou até contraproducentes. Taxas de juros? Aumentá-las alimenta a recessão, reduzi-las incentiva a especulação irresponsável. Gastos do governo estão limitados pelo impasse político e pelo enorme peso das dívidas. Reforma tributária? Toda proposta é diluída ou simplesmente barrada pelo lobby corporativo. Na avaliação de Wolff, o sistema já não consegue mais se autorregular porque foi comprometido e esvaziado por dentro. Ele também alerta para o impacto psicológico e cultural de viver esse período. As pessoas estão exaustas. Elas trabalham mais por menos, veem suas comunidades se deteriorando e ouvem da mídia e dos políticos que está tudo bem ou que elas é que são o problema. Wolff identifica esse gaslighting como um dos aspectos mais perigosos do capitalismo em estágio avançado. Isso alimenta desesperança, apatia e, no fim das contas, raiva. Quando um número suficiente de pessoas perceber que o jogo está irremediavelmente manipulado, as consequências serão explosivas. Alguns comentaristas tentam minimizar o tom de Wolff, rotulando-o como radical demais ou alarmista. Mas considere os dados. A inflação continua corroendo o poder de compra. Os salários reais estão estagnados há décadas. A moradia é inacessível na maioria das grandes cidades. A dívida estudantil já ultrapassou 1,7 trilhão de dólares. Metade do país não consegue lidar com uma emergência de 400 dólares. Esses não são indicadores de uma economia saudável. São alertas vermelhos gritantes. E não é Wolff quem está subestimando isso. Ele é um dos poucos que grita sobre isso alto o suficiente para ser ouvido. Antes de chegarmos a isso, eu preciso da sua ajuda. Estou tentando alcançar 50 mil inscritos até o final do ano e preciso da sua ajuda. Então, eu realmente agradeceria se você pudesse se inscrever e me dar uma força. Acontece que os especialistas estavam errados, de novo. Ele faz referência à história para dar contexto. Sistemas econômicos não colapsam da noite para o dia. Eles se desfazem através da negação, do adiamento e da evasão. Líderes se recusam a mudar de rumo até que seja tarde demais. Impérios não caem por causa de uma única batalha ou colapso. Eles apodrecem por dentro até que um evento final expõe a decadência para todos verem. Segundo Wolff, 2025 pode ser esse ponto de exposição para os Estados Unidos, e ele não está dizendo isso porque deseja que aconteça. A análise de Wolff está enraizada em décadas estudando a lógica interna do capitalismo, como ele propaga a desigualdade, prioriza o lucro em detrimento das pessoas e resiste a mudanças até que o custo da inação se torne insuportável.
Sua mensagem não é apenas uma crítica. É um apelo desesperado para despertar. Ele nos desafia a reconhecer que a economia não é uma força natural incontrolável. É um sistema construído por pessoas, operado por pessoas e protegido por pessoas. E se está falhando de forma tão catastrófica, é porque aqueles que estão no comando ou não querem ou não conseguem consertar. A conclusão de Wolff não é que estamos condenados. É que estamos sendo enganados, e quanto mais cedo encararmos a verdade, maiores as nossas chances de fazer algo a respeito. Então, não, Richard Wolff não subestimou a crise econômica dos Estados Unidos em 2025. Ele está diagnosticando isso com uma clareza dolorosa e alertando que, sem um acerto de contas sério, as coisas vão piorar muito, muito mais antes de qualquer melhora. Para aqueles que ainda se agarram à esperança de um pouso suave ou de uma recuperação rápida, Wolff faz um lembrete final e assustador: sistemas não se consertam sozinhos, as pessoas é que consertam. Richard Wolff não está recuando. Ele está dobrando a aposta, e essa é a narrativa que você não está ouvindo. Se você está procurando por um momento em que o renomado economista marxista declara "eu subestimei a crise", você não vai encontrar, nem em suas palestras, nem em suas entrevistas, nem em seus ensaios. Mas, se você se aprofundar, algo ainda mais marcante aparece. Wolff nunca precisou dizer que era pior do que ele imaginava, porque desde o início ele argumentou que era pior do que qualquer outra pessoa estava disposta a admitir. Deixe essa realidade te impactar. Enquanto economistas nos canais de notícias debatiam pousos suaves e correções de meio de ciclo, Richard Wolff estava à beira do precipício, apontando as fissuras. Ele não previu uma recessão leve. Ele alertou sobre um desmantelamento estrutural. E agora, em 2025, ele não está surpreso. Ele está vindicado. Não se preocupe, Wall Street continua rica. Ainda assim, a pergunta persiste. Wolff mudou o tom. Não exatamente, mas se você prestar atenção, a intensidade aumentou. A urgência se intensificou. Em entrevistas recentes, Wolff tem caracterizado repetidamente a realidade econômica atual como pior do que uma recessão. Ele não fala em hipóteses, mas em declarações. O velho sistema, ele afirma, está desmoronando, e ninguém no poder sequer tenta consertá-lo. Estagnação salarial, desigualdade, disfunção política. Isso não são meros subprodutos. Elas são características definidoras, e Wolff argumenta que fingir que são problemas separados só nos cega para uma verdade mais profunda. A economia dos Estados Unidos não está quebrada, ela foi projetada assim, e está se deteriorando. Vamos dissecar isso. Estagnação salarial de longo prazo, o assassino silencioso. Comece com um contra-cheque. Wolff destaca uma verdade tão comum que chega a ser quase imperceptível. Os salários reais nos Estados Unidos não aumentaram substancialmente em décadas. Desde os anos 1970, a produtividade disparou. Os trabalhadores se tornaram mais eficientes, as empresas mais lucrativas. Mas a parcela desse crescimento que beneficia os funcionários? Ela ficou estagnada. Em suas transmissões de atualização econômica na KPFA e entrevistas em vídeo, Wolff martela esse ponto incansavelmente. Isso não é apenas injusto, é insustentável. Quando os trabalhadores produzem mais, mas não ganham mais, isso leva a um resultado inevitável: dependência de dívidas. Cartões de crédito, empréstimos estudantis, hipotecas esticadas ao máximo, a ilusão de prosperidade construída em cima de tempo emprestado. Agora, em 2025, essa ilusão está se desfazendo. Acontece que os especialistas estavam errados. Mais uma vez, as taxas de juros estão subindo, a dívida está esmagando e os salários continuam estagnados. Para Wolff, isso não é um desequilíbrio temporário. É uma implosão que vem se formando há muito tempo.
A desigualdade crescente, o motor do colapso. A desigualdade não é um sintoma, é a própria doença. Wolff não encara a desigualdade como uma questão emocional. Ele trata isso como uma certeza matemática. Quando a riqueza se concentra no topo, a economia fica desequilibrada, frágil, dependente do poder de compra cada vez menor de uma classe média em extinção e do desespero de uma classe trabalhadora sem rede de proteção. Em suas entrevistas de 2025, Wolff afirma que a desigualdade hoje é mais extrema do que era antes da Grande Depressão. Ele cita dados, mas também aponta para a realidade vivida: cidades de barracas perto de camp de tecnologia, resgates bilionários ao mesmo tempo em que acontecem demissões em massa, CEOR ganhando em um dia mais do que seus funcionários em um ano. Isso não é apenas moralmente repreensível, é economicamente suicida. Sim, uma economia desigual não próspera, ela se autodestrói. Disfunção política, o prego final no caixão. E aí tem Washington. Wolff não esconde seu desprezo. Na visão dele, o sistema político está paralisado, não por incompetência, mas por um projeto deliberado. Segundo ele, os dois principais partidos são dependentes dos mesmos doadores corporativos. Eles diferem no discurso, não na lealdade. E quando surgem crises reais, nenhum dos dois está disposto a desafiar as estruturas econômicas que as causaram. Tarifas, resgates, cortes de impostos, austeridade. Essas não são soluções, afirma Wolff. Isso é teatro. Em 2025, essa disfunção se espalhou como um câncer. O governo fecha as portas, medidas de estímulo travam, a infraestrutura desmorona. Programas sociais são desmontados, e ainda assim, o mercado de ações é tratado como termômetro nacional. A resposta de Wolff? O mercado de ações não é a economia. É um cassino para os ricos. Mas, claro, vamos culpar a mídia. Apesar do agravamento das condições, Wolff nunca admitiu que estava errado. Não por arrogância, mas porque, do ponto de vista dele, não estava. Seus críticos frequentemente o acusam de alarmismo, mas em 2025, esses alertas são proféticos. Tudo o que ele alertou está acontecendo. A desigualdade de riqueza aumentou. Os salários estão mais fracos, a inflação está mais alta, a dívida está mais pesada, a vontade política é inexistente. Se houve alguma mudança, o tom de Wolff mudou, não de otimismo para pessimismo, mas de alerta para confirmação. Ele não diz mais, isso vai acontecer. Ele diz, isso está acontecendo. O custo da negação, o que a América perdeu. É aqui que a crítica de Wolff se transforma em tragédia. Se a crise tivesse sido reconhecida antes, se as políticas tivessem mudado para a redistribuição, regulação e reforma estrutural, parte dos danos poderia ter sido mitigada. Em vez disso, prevaleceu a negação. Os lucros corporativos foram protegidos. Wall Street foi priorizada e a classe trabalhadora ficou à deriva. Wolff não afirma ser infalível, mas afirma ter clareza. E em 2025, clareza é um artigo raro. Ele aponta para a falta de ação durante a crise financeira de 2008, a falta de aprendizado durante a Covid-19, a falta de preparo para a inflação, para os picos das taxas de juros, para a instabilidade geopolítica. Em todas as vezes, os alertas estavam presentes. Em todas as vezes, eles foram ignorados. Agora, as consequências são impossíveis de ignorar. Então, por que saber que eu estava errado? Porque essa frase implica uma mudança de posição. A posição de Wolff não mudou. O que mudou foi a realidade se alinhando a ela. Ele nunca declarou que isso era uma recessão. Ele afirmou, isso é pior. Ele nunca afirmou que o sistema poderia se autocorrigir. Ele argumentou que o sistema precisa ser substituído. Ele não subestimou a dificuldade iminente.
Na verdade, ele previu resistência em reconhecer isso até que o sofrimento se tornasse inegável. Chegamos a esse ponto agora. Não se preocupe, Wall Street continua rica. Um sistema em decadência, não em reparo. No centro da mensagem de Wolff está uma ideia inabalável. A economia dos Estados Unidos não está em declínio, está em decadência. Em 2025, Wolff continua defendendo o que sempre apoiou: cooperativas de trabalhadores, investimento público, controle democrático sobre a economia, não como ideais utópicos, mas como estratégias de sobrevivência. Porque o modelo atual, ele argumenta, já está morto. Estamos apenas habitando o seu cadáver. A recompensa, o que você deve enxergar. Wolff não está aqui para consolar, ele está aqui para expor, para desmontar as últimas ilusões, para transmitir a verdade que você não deveria ouvir, que o sonho americano agora é uma ferramenta de controle, que recuperação econômica é um código para mais riqueza concentrada no topo, que, a menos que algo radical mude, o colapso não é apenas provável, já está em andamento. Se você está esperando que Wolff diga, eu estava errado, está esperando o sinal errado, porque a mensagem real é esta: você estava certo em se preocupar, você estava certo em se sentir traído, e você não está louco por perceber as rachaduras. O papel de Wolff não é revisar previsões, é tirar a venda dos olhos. E em 2025, a visão é dolorosamente clara. A análise de Richard Wolff sobre a atual recessão econômica dos Estados Unidos enfatiza que a crise é tanto grave quanto sistêmica, enraizada em problemas estruturais de longa data e não apenas em uma recessão cíclica. Ele argumenta que a economia dos Estados Unidos está passando por um colapso que é pior do que uma recessão, impulsionado por décadas de estagnação salarial, aumento da desigualdade e um ciclo disfuncional de empréstimos e dívidas que deixou os trabalhadores americanos cada vez mais vulneráveis. Se você está esperando apenas uma queda temporária, Richard Wolff tem mais notícias. O que os Estados Unidos enfrentarão em 2025 não é apenas mais uma recessão. É uma crise econômica profunda e sistêmica, que vem sendo construída há décadas. Segundo Wolff, isso não é apenas uma fase difícil no ciclo econômico. Isso é sintoma de algo muito mais sério, um colapso enraizado em uma falha estrutural. Comece por aqui: estagnação salarial. Os salários reais dos trabalhadores americanos estão estagnados há mais de 30 anos. Isso significa que, apesar da inovação tecnológica, do crescimento econômico e do aumento da produtividade, os trabalhadores não viram nenhum aumento proporcional em sua renda. Na verdade, quando se leva em conta a inflação, o salário mínimo federal não acompanha o ritmo há 15 anos. O resultado? Nem mesmo empregos em tempo integral conseguem garantir estabilidade financeira básica atualmente. Agora, some-se a isso o endividamento. Como os salários não aumentaram, os americanos recorreram a empréstimos apenas para sobreviver. Em 2025, a dívida das famílias atingiu US$ 94 trilhões. Saldos de cartão de crédito, dívidas de hipoteca, empréstimos para automóveis, tudo aumentando. As famílias estão esgotando não só o crédito, mas também o futuro. Elas pegam dinheiro emprestado do amanhã só para passar pelo hoje, e não para nas famílias. O próprio governo federal está afundado em dívidas. Em 2024, a dívida nacional dos Estados Unidos chegou a 36,3 trilhões de dólares. O país agora gasta 881 bilhões de dólares por ano só para pagar os juros. Isso não reduz a dívida, é apenas para mantê-la. Dinheiro que não constrói infraestrutura, não educa crianças, nem oferece cuidados de saúde. Ele simplesmente desaparece em um buraco negro de obrigações financeiras. Wolff vê isso como insustentável. Em algum momento, ele alerta, a estrutura desaba sob o próprio peso. Mas claro, vamos culpar a mídia. Adicione mais uma camada: inflação e taxas de juros.
A pandemia desencadeou um gasto maciço do governo, seguido por um caos nas cadeias de suprimentos e, depois, inflação. O Federal Reserve respondeu com aumentos agressivos nas taxas de juros. Isso tornou hipotecas, empréstimos e crédito ainda mais caros. Os mais pobres foram, mais uma vez, os mais afetados. E agora a economia está desacelerando, mas a dívida permanece. Isso não é só doloroso, é perigoso. Segundo Wolff, é a estrutura que está quebrada, não apenas o momento. As contradições internas do capitalismo estão criando crises previsíveis e repetidas. Da Grande Depressão em 1929 ao colapso imobiliário em 2008, passando pela bagunça da pandemia e da inflação de hoje, Wolff argumenta que isso não é aleatório. Esses problemas estão embutidos no sistema. O capitalismo superproduz, paga mal e deixa as pessoas comuns esmagadas entre o aumento da produtividade e a repressão salarial. Eventualmente, ele racha e as rachaduras estão aparecendo por toda parte. A desigualdade está em níveis recordes. CEOs ganham centenas de vezes mais do que seus funcionários. Bilionários aumentam sua riqueza em velocidade recorde enquanto quase 60% dos americanos vivem de salário em salário. E não é só a renda, é o poder, a segurança e a oportunidade que são distribuídos de forma desigual. Wolff vê isso como uma bomba relógio. Uma sociedade que enriquece poucos enquanto empobrece muitos não pode se sustentar para sempre. Acontece que os especialistas estavam errados, de novo. Mas fica ainda pior. A dominância global dos Estados Unidos está enfraquecendo. A ascensão do BRICS e a expansão de sua aliança econômica estão desafiando a ordem global centrada nos Estados Unidos. Wolff argumenta que este já não é mais um mundo unipolar. Outras nações estão construindo alternativas ao dólar, às finanças ocidentais, à influência americana. À medida que a dívida dos Estados Unidos aumenta e a instabilidade cresce, também cresce a disposição de outros países em se desvincular e construir algo novo. Em resposta, os Estados Unidos não estão se adaptando, estão recuando. As políticas protecionistas de Trump em 2025, como tarifas generalizadas e deportações em massa, estão sendo usadas para projetar força, mas Wolff argumenta que elas sinalizam fraqueza. As tarifas aumentam os custos para as empresas americanas, as deportações reduzem a força de trabalho e, pior ainda, essas políticas geram medo, não confiança, tanto nos mercados internos quanto nos internacionais. E quanto às soluções? É aqui que a crítica de Wolff se torna um alerta. Em vez de enfrentar os problemas de raiz, como salários estagnados, dívidas e desigualdade, o governo dos Estados Unidos prefere jogar o jogo da culpa. Ele mira nos imigrantes. Culpa os concorrentes estrangeiros. Implementa políticas que parecem duras, mas prejudicam justamente os trabalhadores que dizem proteger. Wolff chama isso de retórica da recusa, uma forma de negar as verdadeiras causas do colapso desviando a atenção para bodes expiatórios. Isso já não é mais só uma questão econômica. É uma questão de democracia. Wolff vê o colapso econômico como uma porta de entrada para a instabilidade política. Quando as pessoas estão economicamente desesperadas, irritadas e mal informadas, elas se tornam vulneráveis ao extremismo. Elas buscam respostas fáceis, e os políticos estão mais do que dispostos a oferecê-las. O perigo não é apenas outra recessão, mas sim um desmantelamento fundamental do tecido democrático. E a história está do lado dele. Olhe para os anos 1930. O colapso econômico levou à radicalização política em todo o mundo, na Alemanha, na Itália, no Japão. Nos Estados Unidos, foi necessária uma intervenção federal maciça e uma guerra mundial para tirar a economia da Grande Depressão. Hoje, Wolff teme que, sem uma mudança estrutural de verdade, os Estados Unidos possam enfrentar um cenário semelhante, que pode se transformar em agitação ou autoritarismo.
Então, como seria uma mudança estrutural de verdade? Wolff não mede palavras. Ele defende uma transformação no local de trabalho, mais cooperativas de trabalhadores, menos centralização corporativa. Ele quer investimento público em saúde, educação e moradia, e não cortes de impostos para os ricos ou gastos militares desenfreados. Ele defende o controle democrático de setores-chave da economia. Isso não são ajustes superficiais, são mudanças fundamentais. Mas nada disso acontece sem conscientização, sem que as pessoas percebam que o sistema, do jeito que está, não as atende, que os ciclos do capitalismo não são acidentes, são padrões, que a dor econômica que sentem não é fracasso pessoal, é resultado de um projeto sistêmico. A voz de Wolff está ficando mais forte em 2025 porque as apostas também estão aumentando. Ele não está gritando um fogo em um teatro. Ele está apontando para as chamas que já estão subindo pelas paredes. Os Estados Unidos estão enfrentando o que ele chama de um colapso pior do que uma recessão, não apenas uma queda temporária, mas um desmoronamento de longo prazo e multidimensional. A mensagem dele é dura, mas não é sem esperança. É um chamado para agir, para se organizar, para entender, para exigir mais do que mudanças superficiais nas políticas. Ele acredita que só por meio de uma reestruturação fundamental a economia americana pode evitar um desastre ainda maior. Mas o tempo está se esgotando. As tendências são claras. Dívida disparando, salários estagnados, confiança em declínio, desigualdade crescente, mudanças globais e negação política. Esses não são dados isolados. São sinais de que o sistema não está apenas rachando, mas se fragmentando. E se nada mudar, Wolff alerta que o colapso não será apenas econômico, será também social. É por isso que isso não é apenas mais uma previsão. É um alerta fundamentado na história, sustentado por dados e impulsionado por uma visão de algo melhor. Se não ouvirmos agora, talvez não tenhamos outra chance de consertar o que está quebrado, porque desta vez as apostas são maiores. Desta vez, as rachaduras são mais profundas, e desta vez, o colapso pode ser total. Richard Wolff não está soando o alarme, ele está relatando um incêndio que já está fora de controle.